bem, pessoal, sejam bem-vindos ao Conversas Transformadoras de hoje. Se você nunca assistiu um episódio do Conversas Transformadoras, saiba que esse é um espaço de diálogo sobre como podemos efetivamente transformar a educação. A educação no aprendizado. A gente sabe que aprender a ser, a conviver, são necessidades eminentes e que crescem a cada dia. E todo o tempo, para quem aprende, para quem existe nesse mundo, novos desafios de aprendizagem batem a nossa porta. E o Conversas Transformadoras não somente para educadores, mas principalmente para profissionais de educação, porque sabemos que nós, enquanto profissionais, não podemos ficar parados. Temos que buscar transformar a educação, principalmente as transformações que são escaláveis e que são portadoras de futuro. E aí, vamos efetivamente transformar a educação? O nosso bate-papo de hoje dá voz, de novo, àqueles que mais interessa a transformação da educação. Nós estamos, de novo, dando a voz a uma estudante. E o nosso bate-papo de hoje é com a menina guerreira, naturalmente, uma trajetória de estudante bastante contundente. Ela foi criadora da campanha Vida, Pão, Vacina e Educação. Tem 23 anos de idade. Foi a primeira da família dela na universidade e é presidente da UBS na gestão 2020-2022. Nós vamos falar hoje com a Rosana Barroso. Rosana, a minha primeira pergunta para você tem a ver com a sua trajetória de educação, de estudante, de como é que você se enxergou nesse espaço da educação e do aprendizado, o que você viu e como que você se posicionou frente a esse processo. Conta para a gente a sua trajetória em geral, e depois você foca um pouquinho nessa parte da educação, do aprendizado. Oi, Robson, tudo bem? Um prazer estar com você aqui hoje. Adorei o convite. Como fui apresentada, sou a Rosana, sou estudante, fui presidenta da UBS até maio desse ano. Nosso congresso é 15 de maio, na de gestão 2020 a 2022. A União Brasileira dos Estudantes Secundaristas é uma entidade que representa 40 milhões de estudantes, maior entidade da América Latina, né? São os estudantes ali da educação básica. Bom, falar um pouco da trajetória, né, como foi essa minha experiência como estudante, mas também estudante, ativista da educação e tantas coisas, é sempre uma alegria muito grande, né? Como se apresentou hoje, eu sou a primeira da família na universidade, mas eu comecei bem novinha, já no movimento estudantil, mas não só, né? Ali estudando, acessando a educação, mas um pouco desesperançosa, inclusive com a educação em minha vida, né? Eu lembro que ali pelos 13, 14 anos eu comecei a trabalhar, né? Era subemprego, era num camelô, e eu estudava pela manhã, trabalhava à noite e à tarde. E já ali eu achava que a educação não era para gente como eu, como menina negra da periferia, achava que talvez eu não conseguisse terminar o ensino médio, não conseguisse entrar na universidade. A minha mãe é empregada doméstica, ainda é estudante da educação de jovens e adultos, tenta ainda terminar o seu ensino médio e, para mim, aquela ali era a única saída para a gente como nós, né, vamos dizer assim. A educação era algo distante, mas eu sempre gostei de estudar, eu sempre tive muito sonho, eu sempre fui muito proativa, eu sempre gostei muito de aprender. Então era uma contradição na minha cabeça, sabe? Eu queria tanto que isso fosse para mim, mas ao mesmo tempo parece que não é. E foi uma luta, assim, para me autoconvencer de que a educação era para mim, né? Inclusive, foi um processo muito bonito de entender que eu poderia transformar a história da minha mãe, transformar a história de familiares, amigos que, assim como eu, também queriam terminar de acessar a educação, terminar os seus estudos ali e tudo mais. E virei, né? Me tornei ativista pela educação naquela época, porque, para além de decidir continuar estudando, entender a educação como meio de transformação da minha vida, eu passei a entender a educação como meio de transformação do Brasil. Entender que muitos jovens como eu
estavam ali desistindo de estudar, estavam pensando que a educação não era para ele, que a escola não era para ele, tinha desistido de acessar a educação. Então, tinham muitos jovens que pensavam como eu, né? E a educação, ela literalmente salvou a minha vida. E sei que a partir da formação, né, nós conseguimos contribuir com o desenvolvimento social, tecnológico, econômico do Brasil. Então, a educação é um meio de transformação de vidas, mas de um país inteiro. Então, a partir dali, me torno ativista da educação, começo e termino meus estudos, né? Me torno, na época, eu estava na Fundação de Apoio à Escola Técnica, uma escola técnica estadual, e me tornei diretora de escolas técnicas da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Que Termino meu legal. ensino médio, passo a ser estudante de cursinho pré-vestibular, e me torno presidenta da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, né? Foram 2 anos aí de gestão e estudante de cursinho, e hoje sou a primeira da família na universidade. Então, essa trajetória foi assim muito corrida, à frente das entidades estudantis, no caso, né, a UBS. Travei muitas lutas, nós aprovamos o novo e permanente Fundeb, conquistei, né, internet para 18 milhões de estudantes, tivemos Fundamental. vitória, inclusive, nessa batalha, construindo uma lei que hoje garante essa internet para 18 milhões de estudantes, 1,5 milhão de professores, absorvente nas escolas também agora é lei, a partir da nossa luta de combate à evasão Fundamental. escolar. E criamos a campanha Vida, Pão, Vacina e Educação, né? Eu crio essa campanha ali um pouquinho depois do início da pandemia, e é a campanha que nos garante a inclusão dos menores de idade no Plano Nacional de Imunização. Então é um pouquinho Que rápido. trajetória! Você deu umas 30 remadas aí que eu estou ainda tentando puxar o fôlego para conseguir te acompanhar. É um pouco da Mas minha rápida minha trajetória na educação e na movimento educacional. agora você falou uma coisa que para mim é interessante, que é parece que o estudante existem alguns que não enxergam a educação como para si, né? Conta um pouquinho mais sobre isso. Se você já conversou com seus amigos sobre essa questão de a gente fala sobre o acesso universal à educação, que isso é importante, mas que às vezes o próprio estudante ele olha para a educação como não sendo para ele. Por que você acha que esse sentimento surge nos estudantes? Olha, isso acontece muito. E eu poderia falar de antes, né, da pandemia, como foi a minha experiência de educação, mas eu queria falar agora pós também, né, sobre essa parte dos jovens, dos estudantes que não se sentem, não sentem que a educação pertence a eles também, né? Eu acho que a desesperança, ela sempre existiu, a desigualdade social sempre existiu no nosso país. Então, acho que são fatores importantes, porque aquele jovem se sente menos capaz, né? Já é acostumado mesmo, tipo assim, precisa trabalhar para sobreviver, né? Às vezes passa uma parte da vida escutando que é burro, que não é inteligente, que pessoas como elas não podem estar naquele espaço. Então, isso contribui muito com essa desesperança. Mas eu acho que num cenário pós-pandemia, isso passa por um agravamento. Então, a desigualdade social que já existe, ela é agravada, Já né? E larga. o sentimento, ele passa a ser agravado no sentido do seguinte, né? Nós estamos, infelizmente, mergulhados assim no subemprego, no desemprego, principalmente entre os pais e mães desses jovens. Um minuto que a minha cachorra está aprontando aqui, principalmente Eu imaginava que era um gato ou um cachorro. e as mães desses jovens. Então, a gente passa por um cenário onde a evasão e o abandono escolar é mais comum do que antes, né? Então, esse jovem ele acha mais ainda que a educação não é para ele, né? Por exemplo, em 2021 nós tivemos o Enem com o menor número de inscritos em 13 anos. Por quê? Né? É óbvio que a pandemia por si só já é um cenário terrível, a gente nunca imaginou passar por isso, mas a falta de acesso à educação, a distância da escola, a necessidade de trabalhar para sobreviver faz com que esses jovens passem a pensar ainda mais que a educação não é algo para elas. Né? Então, eu acho que nesse momento, a principal dificuldade que a gente tem entre esses jovens estudantes das escolas a gente chama assim, né, de uma operação resgate, uma busca ativa com esses jovens, fazendo eles retornarem para dentro da sala de aula, e mais do que isso, saber que a escola, que a sala de aula é o espaço, né, para eles, a escola é importante, é o chão onde a gente pode transformar um país inteiro.
Então, eu acho que essas são as dificuldades que hoje a nossa geração tem passado e tem pensado que a educação, que a escola, enfim, não é para ele, não é para ela, não nos pertence. E como que você acha que uma educação transformadora, que é um dos motes principais da... Você quer chamar a atenção da sua cachorra? Fica à vontade. Dá Tô uma olhando, bronca. parou agora. Ela está olhando para você também. Mas como é que você acha que uma educação transformadora poderia fazer essa função de resgatar essa autoestima desse jovem, de acolher esse jovem dentro do espaço educacional e apresentar para ele um futuro que você conseguiu enxergar? Você teve um professor ou uma professora que te ajudou a esse estralo acontecer? Ou foi a luta da vida mesmo? Você teve alguma experiência de educação transformadora que fez diferença para você e que você acha que faria para outras pessoas também? O que é? Que elemento é esse de educação transformadora, de acolhimento, que você acha que tem que ter para que esse jovem bote o pé na escola, levante o rosto e enxergue o futuro dele, enxergue esse grande potencial para poder lutar ali dentro? Agora ela saiu dali. Assim, eu tive alguns professores, você estava falando, estava lembrando. Eu tive alguns professores que me ajudaram muito, mas o acesso a políticas públicas também foi muito importante para mim. Como assim, né, acesso a políticas públicas, por exemplo? Eu lembro que uma coisa que me chocou muito foi quando eu descobri o ID Jovem, que a gente poderia viajar pagando barato. Eu falei assim: "Espera isso é direito meu?". E aí eu comecei a pesquisar sobre o direito dos estudantes. E aí fui ver uma tal de uma Constituição que diz que o direito à educação é de todo mundo e que esse direito não pode ser violado. Então, a partir dali, eu fui me despertando, assim, mas eu tive professores que colaboraram muito com isso, que ajudaram muito nesse pensamento, que falaram muito sobre a importância, né, de estudar e tudo mais. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de política, inclusive, por conta disso, né, porque acredito que também é um meio de transformação das nossas vidas. E eu acho que a educação ser transformadora, para uma escola ser transformadora, o primeiro passo agora em 2022 é a gente entender, né, que nós tivemos muitos estudantes prejudicados no ano de 2020. Então a gente vai precisar dar uma volta para trás e começar quase que do zero, porque hoje a gente olha para as salas de aula, elas estão quase esvaziadas, a evasão e o abandono escolar é muito grande, né? O jovem, ou quando está dentro da sala de aula, já sofre com ansiedade, sofre com depressão, então nós temos um cenário muito caótico na educação. Inclusive com os educadores, né? Professores também estão com esse mesmo problema psicológico. Exato. Então a gente precisa voltar uns passos atrás, botar o pé no chão e primeiro resgatar esses jovens. Preencher a escola de novo, encher as nossas salas de aula de novo e dar uma perspectiva, né? Melhorar a educação, estruturar as escolas, preparar, né? Inclusive um plano nacional de educação que consiga, em tempos de pandemia, no caso, né? Porque o rombo que a gente tem nesses 2 anos vão ficar muito tempo na educação brasileira. Eu acho que nós precisamos de algo emergencial, de um plano emergencial que dê conta de pensar nos traumas que a nossa geração tem nessa pandemia e no que nós precisamos correr atrás para não perder uma geração potente que pode contribuir com o Brasil. Então, acredito que a estruturação das escolas, um plano que consiga trazê-los de volta, uma operação resgate, como a gente diz aqui, e óbvio, né, um país que caminhe para frente, um país que ande para frente, que pense emprego digno, saúde digna, enfim, educação digna para esses jovens. Então, são passos importantes que a gente precisa ter. Quando você fala de políticas públicas, eu penso logo no gestor público, né? E recado que você daria aí para o gestor público, aquele cidadão que está ali a serviço do povo, né? Que deve olhar para as minorias e para os menos favorecidos para poder ajustar ali o controle dele das políticas públicas e das ações públicas para a alavancagem da educação. Como é que você olha esse cidadão e o que você fala para ele? Independente de partido político, naturalmente, ou seja, imagine ali de forma etérea um gestor público da educação. Muitos deles são pessoas que têm formação para isso e que conseguem
minimamente enxergar os problemas de educação, outros não são, outros não têm uma formação exata nesse universo. O que você fala, o que você queria falar para esse cara, esse gestor? Olha, eu já encontrei muitos deles, né, inclusive. Eu viajei o Brasil inteiro encontrando secretários de educação, assim que a gente estava no meio da pandemia, para falar sobre a defesa da sala de aula, a necessidade de um retorno às aulas seguro. Tive um encontro com muitos governadores, muitos prefeitos, eh, alguns ex-presidentes da República, e eu falo sempre para todos a mesma coisa, acho que vai ser a mesma coisa que eu vou repetir aqui, né? A educação, ela é um dos principais meios de melhora do Brasil. Não há como a gente falar sobre um país, um estado, uma cidade melhor sem olhar para os estudantes das escolas, né? São a maior parte dos estudantes brasileiros, são onde nós temos, inclusive, a nossa maior potência de desenvolvimento. Como é que a gente quer falar de emprego, como é que a gente quer falar de melhoria, uma cidade sustentável, uma cidade melhor, se a gente não tiver jovem para poder ser formado e assim contribuir com aquilo ali no nosso país. Quem é que a gente vai formar para contribuir? Quem é que a gente vai formar para melhorar o Brasil? É a nossa geração, né? Então, assim, não há país, não há estado, não há município bom sem escola pública boa, sem escola privada digna, né? Então, isso, inclusive, é uma coisa que a gente sempre acompanha muito, que é os altos preços das mensalidades nas escolas privadas, e muitas vezes a educação garantida ali não vale aquele valor. Então, a gente também acompanha muito. É óbvio que o nosso trabalho é diferente na privada, na pública, mas queria me ater a falar mais das escolas públicas, que são a maior parte, inclusive, onde estão os estudantes maiores prejudicados. Então, assim, não há como a gente pensar, né, uma cidade, um estado, um país melhor sem educação. Isso é jogar poeira para debaixo do tapete. Né? Enquanto a gente tem escândalos de corrupção na educação, escândalos de roubo na educação, o Brasil inteiro perde. Quando a gente olha hoje para o cenário, por exemplo, dos institutos federais, são mais de 3 bilhões de reais que podem ser cortados do berço da ciência, da pesquisa brasileira, onde os jovens são formados para ajudar o Brasil a avançar em pesquisa, avançar em ciência. Ou seja, para quê? A quem isso serve? Então, quando tudo isso acontece, né, nós temos um Brasil que anda para trás, um Brasil que retrocede. Quando a educação não avança, o Brasil inteiro retrocede com ela. Né? Então, é o que eu já falei para muitos e é o que eu sempre falo, assim, não há como pensar país, estado e cidade melhor sem a valorização da educação. Legal. Pensando um pouquinho no futuro, porque eu não sei se você já viu, você já deve ter lido um pouco tem um historiador chamado Yuval Harari. Ele escreveu aquele livro Sapiens, Homo Deus, 21 lições para o século XXI. E ele, inclusive, deu uma palestra no Senado, para os nossos senadores, para os nossos congressistas, no Congresso Nacional em geral, e ele falou sobre um cenário que ele já vislumbra, que já está acontecendo efetivamente, e que não é qualquer educação que vai fazer um país mais. Né? Então, a gente tem que olhar quais são as disciplinas portadoras de futuro, as metodologias portadoras de futuro, que efetivamente preparam os jovens para as grandes necessidades do mundo do trabalho, mas também do mundo do empreendedorismo, do mundo da economia em geral, porque as pessoas querem estudar para terem condições de sobreviver com dignidade, de viver com dignidade e de trazer os seus queridos, os seus entes, os seus familiares também numa situação de dignidade de vida, né? Só que o mundo está mudando muito, né? A transformação digital, as novas disciplinas, o que eles chamam de soft skills, que é você não somente aprender aquelas disciplinas daquele conteudismo da escola tradicional, mas você aprender a conviver, você aprender a ser criativo, né? Criatividade, por exemplo, é uma das disciplinas mais importantes hoje, porque dizem que mais de 60% dos jovens que estão hoje na escola irão trabalhar num emprego que ainda não existe, num título de emprego que ainda não existe. Ou seja, se você formar ele com os conteúdos da escola de hoje, amanhã ele adentra o espaço da economia, do trabalho, do empreendedorismo, e ele não consegue fazer nada, porque
a escola não preparou ele direito. Você já debateu isso? O que você enxerga essa questão da escola conteudista, o que acontece dentro da escola efetivamente? Porque você pode colocar educação para todos, mas se o que acontece ali dentro não estiver transformado com elementos que são portadores de futuro, você vai formar uma nação inteira sem condições de lutar pelo seu pão. Isso. Você já chegou a debater isso? Isso é um assunto da sua geração, dessas pessoas que estão debatendo dentro das uniões de estudantes? Como é que vocês estão debatendo essa temática? Não, com certeza, né, o avanço da tecnologia, mudanças, é sempre assunto nosso. Por exemplo, você estava falando, eu estava lembrando aqui, nessa minha trajetória, né, eu rodei escolas do Brasil inteiro. E hoje, você está falando, né, uma escola de um outro modelo, não, não, não. Você entra nas salas de aula, elas são, ainda tem quadro negro e giz. São hierárquicas? Elas todas são em fileira, muito difícil tem uma quadra ali, um incentivo ao esporte, muito difícil você ter uma escola com um laboratório de informática, quando tem nem abre, quando abre não tem computador. Então, assim, hoje a realidade da escola pública brasileira é que nós não acompanhamos o desenvolvimento da tecnologia. Ou da sociedade como um todo, né? Oi? Não só o desenvolvimento tecnológico, mas o desenvolvimento da sociedade, né? A sociedade está Exato. muito digitalizada, mas ela mudou. Por exemplo, o varejo hoje tem muito e-commerce, tem muito a vida social das pessoas está mudando muito e a escola talvez não esteja conseguindo acompanhar, é isso? Exato, e não acompanha. E perdi até o que eu estava falando. A escola não acompanha a tecnologia. E é muito complicado, assim, né, porque a gente vê um modelo de fato que ele é muito antigo. Eu estava dizendo que muitas das vezes o laboratório não tem computador e tal, eu ia falar alguma coisa, algum exemplo que eu ia dar que eu vi, mas eu me esqueci. Mas, de qualquer forma, né, a gente tem hoje, infelizmente, esse cenário. E é muito ruim, porque com o avanço da tecnologia, ela pode ser um braço direito muito importante para o acesso à educação. A gente viu isso, inclusive, a dificuldade que a gente tem de ter uma nova escola com a própria pandemia, quando a maior parte dos estudantes não conseguiram estudar das suas casas porque não tinham computador, né? Então, assim, isso faz parte, inclusive, da sociedade como um todo, né? A exclusão digital é um problema muito grave. Como a gente pode falar que a nossa geração vai ter empregos que nem existem e se a maior parte dela também ainda não tem acesso a computador? Digo, nessa geração que está na sala de aula e tudo mais. Então, assim, é de fato uma problemática muito séria. A gente pensa, assim, muito sobre isso, de como a escola precisa avançar, de como os estudantes precisam ser, né, colaboradores disso, a comunidade escolar como um todo, de como a gente precisa, pode e deve ter uma escola melhor, mais avançada, para a gente conseguir acompanhar, inclusive, o ritmo da sociedade, como você bem disse. Legal. Você falou de um projeto que você ajudou a aprovar lá, que trouxe infraestrutura de acesso à internet para 18 milhões de estudantes. E Isso. 1.200.000 professores, você falou? 1,5 milhão de professores. 1,5 milhão de professores. Eu acho que não ressaltando especificamente a tecnologia em si, como se ela fosse o fim de um processo educacional, mas se a gente encara novas pandemias ou novas situações nas quais os estudantes têm que ficar em casa, essa divisão social ela só vai aumentar exatamente por conta da divisão digital, né, da falta de acesso à infraestrutura e ao conhecimento que está amplamente disponibilizado hoje através do ciberespaço. 18 milhões, você acha que esse número, o que falta ainda para a gente conseguir efetivamente dar acesso a essas crianças, a esses estudantes brasileiros, à infraestrutura? Ou seja, acho que isso é um assunto importante para o gestor público, né? O gestor público, às vezes, ele entra para uma secretaria de educação, ele quer reformar uma escola, avaliar um material didático, não pensa muito na valorização do professor, que é um outro assunto que eu queria também tocar com você, mas
eminentemente, ele não olha muito, ou ele deveria olhar mais para a questão da infraestrutura digital de acesso ao ciberespaço para esses estudantes. Você acha que esses 18 milhões, o que falta ainda? Qual o tamanho desse buraco ainda para a gente conseguir dar mais acesso aos estudantes brasileiros? Olha, falta muito ainda, porque a exclusão digital, ela traz consigo muitos outros problemas, porque quando o estudante ele não tem internet, às vezes ele não tem nem uma casa com mais de um cômodo para morar. Então, o agravamento da desigualdade social e a falta do acesso à educação em tempos de pandemia se deu mesmo pela exclusão digital, mas também pela falta de merenda, porque muitos estudantes só se alimentavam na escola, né, pela falta de amparo e de muitas outras coisas. Então, a exclusão digital, ela carrega consigo muitos problemas, né, desses que afetam os estudantes nesse momento. E nós conseguimos essa vitória muito importante de 18 milhões, mas nós precisamos de mais. Primeiro que esse projeto de lei, né, que agora é lei, poderia ter sido sancionado e colocado na prática antes do que foi. Né? Foi um projeto que ele foi barrado, nós lutamos para derrubar o veto, né, e demorou muito para ser sancionado. Então, assim, esse projeto de lei é o que dá infraestrutura para o estudante de acesso ao ciberespaço na internet. Isso, o projeto de lei de conectividade, que agora é lei, garante internet para 18 milhões de estudantes. Mas ele poderia ter sido aprovado antes, porque ele foi feito antes, ele foi construído antes, né? Então, ele poderia ter sido colocado na prática, sancionado antes. Mas nós tivemos, assim, muitas dificuldades. Ele foi vetado, nós barramos o veto na Câmara e no Senado, e assim foi. Mas ele poderia ter sido colocado na prática antes para garantir a internet mais rápido, vamos dizer assim. Então, a gente ainda está lutando para ir acompanhando como está se dando o desenvolvimento dessa lei, né? Que agora é lei, sancionada e tudo mais, mas a gente acha, óbvio, tenho certeza que muitos outros estudantes ainda precisam, né? Então, o combate à exclusão digital passa principalmente pela estruturação também das escolas. Esses estudantes devem ter também, né, acesso à internet dentro da sala de aula, ter um laboratório, né, que preste, vamos dizer assim, porque muitos nem tem computador, então tem muito ainda o que se fazer, né? E esse projeto de lei, ele é muito importante, mas não só, né? Ele abre porta para uma luta muito mais complexa, que precisa garantir internet para muito mais estudantes. É óbvio que já ajuda muito, né? Mas o nosso passo, nós queremos ir além. Nós queremos que todo jovem brasileiro tenha acesso à internet e possa usar a internet como braço direito da educação. É isso que nós queremos, uma escola que acompanhe o desenvolvimento da tecnologia, enfim, tudo isso. Maravilha, Rosana. Essa visão sua eu acho fundamental, porque não adianta você fazer a melhor metodologia do mundo, colocar os melhores livros dentro de uma sala de aula, na realidade empilhar aqueles livros, aquelas apostilas, aqueles enlatados educacionais conteudistas, né? E mostrar para o estudante como se fosse a quinta maravilha do mundo, né? Tem professor que, quando vai entregar aquela pilha de livros para o estudante, assim, fala, olha aqui, que maravilha que vai ser o seu ano. Aí o estudante olha para aquilo lá, né, e fala, meu Deus, cadê a dinâmica, né, de uma educação transformadora, tecnológica, digital, e que me prepare, que me saia desse cenário muito conteudista e me coloque para eu conquistar o mundo com esses outros elementos que a gente já citou, da criatividade, da inovação, do empreendedorismo. Mas tem a preparação do professor também, né? O professor, o corpo de educadores, esse foi assunto do meu mestrado, ele é um dos elos que é um dos mais fracos que tem nesse processo todo. Porque o estudante está pilhado, ele quer o acesso à tecnologia, ele quer esses 18 mil alunos vão receber com muita alegria essas tecnologias todas. Mas tem 18 milhões. Mas tem professores que vão ficar um pouco reticentes, um pouco com medo, né? Ele precisa ser melhor preparado, né? Além do acesso, é necessário entregar para esse professor a confiança para ele entrar na sala de aula ou nos espaços de aprendizagem com esses equipamentos, que ele possa ajudar esses estudantes a explorar melhor e com segurança esses espaços novos de aprendizagem, né? Porque o ciberespaço é natural que ele abre para o conhecimento do bem e do mal, né? Existe um mundo de possibilidades de conhecimentos bons ou
outros nem tão bons. Como é que você acha que teria que ser a preparação desse professor para ele ser um professor transformador? Para ele ser um professor que pega esse ferramental todo e consegue fazer brilhar o olho do estudante, fazendo com que o estudante chegue àquela conclusão: eu aprendi, eu enxergo meu futuro tal qual você enxergou ali atrás. Olha, eu acho que a gente precisa de uma preparação mesmo, né. Eu não, assim, não tenho uma proposta, eu acho que isso, deve ser papel, assim, dos nossos gestores. Mas eu acho que talvez um curso de preparação, talvez uma imersão com esses professores, né, não sei como a gente pode fazer, mas é uma coisa que a gente pensou muito na pandemia, porque muitos profissionais da educação, muitos professores tinham mesmo essa dificuldade, né, de lidar ali com o estudante, de dar aula online, era uma outra dinâmica. Então acho que é necessário a gente pensar mesmo um projeto de formação, né, a partir da tecnologia para esses professores. Eu não tenho uma proposta, assim, né, mas acho que é importante, acho É que uma área importante de a gente programa olhar, né? poderia ser um programa de formação. Legal. Bem, a gente está já para acabar e eu tenho uma curiosidade para te perguntar. Você, muito jovem, foi colocada na frente de poderosos, né? Governadores, mulher negra. Você chegou lá, você tremeu nas bases, você inflou seu peito, você foi com coragem, você fincou a faca na mesa. Conta para a gente um pouco como é que foi isso, aquela pompa e circunstância para você para receber o governador, para você ser recebida pelo governador. Como é que você conseguiu trabalhar isso dentro da sua cabeça? Não é fácil, né? Porque você chega, já vem um militar já do seu lado, né? Já checa o que você está trazendo, o que você está levando. E como é que foi isso na tua vida tão jovem? Olha, foi a experiência mais doida que eu já tive. Imagino. Muito doido, porque eu viajei o Brasil inteiro, encontrei com pessoas, assim, muito importantes, principalmente Brasília, né, era toda semana eu estava ali no Congresso Nacional, lutando por alguma lei, por alguma alguma coisa ali em defesa dos estudantes. Mas eu tirei de letra, assim, por ter certeza do que eu estava defendendo, sabe. Eu acho que quando a gente faz de verdade, quando a gente quer algo de verdade, quando a gente acredita naquilo ali, a gente faz com certeza, né. E eu Verdade. nunca tive medo, assim, de levar a reivindicação dos estudantes, nunca tive medo de levar o que eu acredito, nunca bambiei, nunca gaguejei, mas é óbvio, né, que depois das agendas eu ficava assim: "Caramba, eu acabei de encontrar, sei lá, o governador do Maranhão, acabei de encontrar, o governador de São Paulo, que doideira". E eu ficava assim, é doido, né, você pensar em ser tão jovem. Eu assumi a UBS, eu tinha 20 anos, né, tinha Nossa. fazendo 21, então foi muito doido. E agora, aqui em São Paulo, eu continuo nessa missão de ocupar a política, vamos dizer assim, né, então tenho Aham. outras tarefas aqui em São Paulo, e é sempre muito muito engraçado, muita gente duvida, mas pensa, foi uma jovem de agora 23 anos que liderou a luta pela aprovação do novo e permanente Fundeb, 18 milhões de estudantes com internet, né, absorvente nas escolas públicas. Nós tivemos vitórias muito importantes e essas vitórias, obviamente, também contaram muito com a nossa luta institucional. Então, as pessoas que duvidaram meio que morderam a língua mesmo, né? E eu sigo Uhum. nessa missão aí de estar. Não duvide da Rosana jamais, né? Agora eu imagino que chegava algumas finais de jornadas dessas aí que você entrava no hotel exausta, né? Tipo assim, É, acabada. exausta. Era tipo assim, teve uma vez que eu fui em 3 estados em um dia. Meu Era Deus do céu. era uma loucura. Mas isso mostra e denota muita força, né, da mulher, a força da mulher negra, da mulher que E luta, né, que tem um propósito muito claro na cabeça. Então você tinha um propósito muito claro e ele que se movia com certeza. E aí não tinha barreiras na tua frente, não tinha protocolo, não tinha pompa e circunstância que segurasse você de chegar lá e entregar o seu recado. e Rosana, eu estou muito feliz de ter entrevistado você, de dar voz tá, para uma estudante, entendeu? Que a sua cachorrinha está te chamando aí. eu fiquei com ela, desculpa, pode continuar. Não, fica à vontade. Eu fiquei muito feliz, então, de falar com essa força, essa generosidade que você teve também de dedicar sua vida, né, a essa luta em prol de muitos outros, de milhões de outros, né? Então, é certa de que essa sua luta não foi em vão, pelo contrário,
você é uma pessoa transformadora, né? Você não veio a passeio nesse mundo, né? Você veio a passeio também, mas você veio também para mostrar, trazer o seu recado e efetivamente ajudar, dar a mão para esses estudantes todos e ajudar esse processo de transformação, que é fundamental para esse mundo que a gente está vivendo e para o futuro dessas gerações que nós estamos vivendo aqui. Muita gratidão por você ter ouvido, pela sua luta, pelo seu trabalho. Fala o que a gente pode esperar da Rosana aí para frente, o que você está armando de futuro da Rosana nesse espaço de luta pela educação, pela transformação da educação para esses estudantes. Olha, eu que agradeço o convite. Peço perdão porque eu entrei um pouquinho atrasada, gente, aqui nos bastidores, mas eu que agradeço, estou sempre à disposição. É muito bom conversar com você. E assim, né, agora a gente tem muitos desafios, né? A Rosana segue aqui na luta, agora é universitária, também sou pré-candidata a deputada estadual em São Paulo. Eu acho que essa é a coisa mais doida de todas que eu contei para você. Eu topei a partir de uma demanda mesmo dos estudantes. Então, a minha luta agora é para levar essa pauta da educação para a Lesp e sigo essa batalha gigantesca. Quem quiser me acompanhar, conhecer um pouco, o meu Instagram está aqui, Rosana Barroso. Estou sempre à disposição. Muito obrigada pelo convite, foi uma honra. Maravilha. Rosana, muito obrigado, então, pelo seu tempo. Pessoal, esse foi o nosso Conversas Transformadoras de hoje. Você pode ter acesso ao nosso acervo de conversas e outros conteúdos no site do Instituto Significare, que você acessa através do www.significare.org.br. Você pode também acessar o Conversas Transformadoras através dos principais serviços de streaming de podcast. Um abraço para vocês, um abraço, Rosana, e até o próximo programa, pessoal.